Princípio do gênero ou lei do gênero. O princípio hermético do gênero ele tem como axioma que o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, assim sendo, a gente sabe que tanto aqui no plano físico quanto nos outros planos espirituais, o gênero também existe. E além disso, esse princípio também demonstra que tanto o homem possui um princípio feminino e a mulher possui também o princípio masculino dentro de si. Ou seja, independente do sexo da pessoa, ela possui os dois princípios. Por natureza, de um modo geral, o homem possui um princípio masculino maior do que o seu princípio feminino, né? Que seria o princípio Yang, e a mulher, pela grande maioria dos casos, ela possui um Yin muito maior, que é o princípio feminino, e um Yang menor, que é o princípio masculino. Todavia, ambos, tanto homem quanto mulher, possuem os dois princípios dentro de si. Então, sabendo disso, fica fácil compreender que não importa a orientação sexual da pessoa, todo ser humano e também os animais, as plantas, né? Temos plantas masculinas e plantas femininas, né? Às vezes a mesma planta, o mesmo animal, ele possui órgãos físicos de princípio masculino e princípio feminino. Mas, de qualquer forma, eles têm sim também esses princípios. Então a gente sabe que quando existe uma completude, quando esses dois princípios eles estão em equilíbrio dentro de uma pessoa, a gente chama isso de casamento alquímico, né? O casamento alquímico é quando existe uma proporção compatível entre esses dois princípios, se interpenetrando, se relacionando entre si. Dessa forma, então acontece aquilo que a gente chama de manifestação e criação. A gente sabendo disso, a gente tem que entender que quando nós, como pessoas, queremos manifestar algo no plano físico, ou seja, sonhos, metas, objetivos, nós precisamos empregar esses dois princípios, o masculino e o feminino. Por isso que ou nós somos pessoas equilibradas ao ponto de conseguir manifestar as coisas na nossa vida de maneira solo, sozinhos, ou então a gente tem que ter uma contraparte que nos equilibre. É preciso que o ser humano, por sua natureza desequilibrada dos dois princípios, tenha uma contraparte que se complete e se equilibre. Então, nesse ponto gera campo, né? Forma-se um campo eletromagnético que vai atrair aquilo que a pessoa deseja ou que o casal deseja. Então, sabendo disso, a gente tem como perceber que o caminho evolutivo natural do ser humano é a androginia. Só que essa androginia ela não é física, né? Ela é energética, ela é uma androginia onde a gente tem o equilíbrio do nosso princípio Yin e do nosso princípio Yang. E pegando também essa deixa do princípio Yang, tem aquele símbolo, né, muito conhecido da cultura oriental, que são os dois peixes nadando num lago, né? E esse símbolo, muitas vezes ele é interpretado de maneira errônea, de maneira errada, dizendo que ele representa o bem e o mal, que todo mal tem um pouco de bem e todo bem tem um pouco de mal. Isso é um erro gravíssimo. Por quê? É preciso entender que o princípio do gênero é uma coisa e o princípio da polaridade é outra. O princípio que demonstra que existe o positivo e o negativo como bem e mal, como quente e frio, como vida e morte, como coisas antagônicas que são a mesma coisa, como polos opostos, isso se enquadra dentro do princípio da polaridade. Porém, aqui no princípio do gênero, nós não temos essa coisa de bom e ruim. Aqui nesse caso, assim como na eletricidade, a gente tem o polo positivo, que é o polo masculino, e o polo negativo, que é o polo feminino. Mas, no entanto, isso não significa que o princípio Yin seja ruim.
Muito pelo contrário, ele é muito importante, ele é fundamental para que exista alguma coisa. Para que uma lâmpada possa acender, para que um eletrodoméstico possa funcionar, é preciso ter os dois polos, é preciso ter a energia positiva e a energia negativa da eletricidade, senão não há nada que funcione, né? Da mesma forma, é assim todo tipo de criação do universo. É preciso ter esses dois princípios se intercalando e se interpenetrando. Então, sabendo que o princípio Yang representa o masculino e o princípio Yin representa o feminino, só para ilustrar de fato como compreender os símbolos disso, basta olhar para os órgãos sexuais de cada pessoa, para o órgão sexual masculino e para o órgão sexual feminino. O órgão sexual masculino ele é externo. Isso significa o quê? Que ele é quem vai, né? Ele é que é o ativo, ele é que é o positivo. E o órgão sexual feminino, ele é interno, ele recebe, ele, portanto, é o polo negativo. E quando a gente tem esses dois polos se completando, se interpenetrando, então a gente tem o surgimento, a geração de uma nova vida. Então, se ficou alguma dúvida ou questionamento acerca do princípio do gênero, comenta aí embaixo, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para que a gente possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Certo? Muito obrigado e até mais.